Fala galera, tudo bem com vocês? Professor Bernardo do grupo Oft Review aqui com vocês. Nós vamos fazer a correção do simulado do CBO, questões 26 a 50. Vocês já viram com o professor Daniel as questões 1 a 25 e agora vamos dar sequência nessa série de correção do simulado, tá? Queria pedir para vocês aqui e falar que quem não curtir vai mandar mal da prova do CBO, vai errar a questão, então curte aqui o vídeo, compartilha com seus amigos e ative as notificações. Vamos lá. Participam da patogenia do descolamento de retina regmatogênico. Letra A, hipertensão arterial, exudação de líquido de vasos coroides para o espaço subretiniano e presença de tumor subretiniano. Letra B, cinérese vítrea, rotura de retina, migração de líquido para o espaço subretiniano. Letra C, isquemia retiniana, tração fibrovascular, migração de líquido para o espaço subretiniano. E letra D, formação de neovasos, tração fibrovascular, migração de líquido para o espaço subretiniano. Pessoal, ele está falando de descolamento de retina regmatogênico. Pessoal, descolamento de retina regmatogênico é o descolamento de retina associado à rotura de retina. Qual que é o processo do descolamento de retina regmatogênico? Você tem a cinérese vítrea, que é o colapso vítreo, rotura da retina e migração de líquido para o espaço subretiniano, como ele está falando na letra B. Então a letra B está correta. Vamos identificar as demais alternativas do que ele está falando? Então, letra A, hipertensão arterial e exudação de líquido dos vasos coroides para o espaço subretiniano. Pessoal, essa é a fisiopatologia de uma das formas de DR seroso, que é o descolamento seroso associado à hipertensão arterial sistêmica. Você tem um aumento da permeabilidade dos vasos da coroide e acúmulo de líquido subretiniano, mas você não tem rotura de retina. Na letra C ele fala de isquemia, tração fibrovascular. Na letra D também, neovasos, tração fibrovascular. Ele está falando de descolamento de retina tracional, pessoal. Nesse caso você tem isquemia, produção de neovasos. Esses neovasos contraem, tracionam a retina. Você não tem rotura de retina e migração de líquido subretiniano, que é a fisiopatologia do DR regmatogênico. Letra B. Vamos lá. Quanto ao descolamento seroso de retina. Então mais uma questão de descolamentos de retina, só que agora está perguntando do descolamento seroso. A quebra do mecanismo de adesão da retina ao EPR não exerce um papel importante no DR seroso. Olhos afetados com síndrome de Vogt-Koyanagi-Harada podem apresentar DR seroso. Letra C, doença de Coates, o descolamento de seroso ou exudativo, que é sinônimo, é extremamente raro. Letra D, corticoterapia não interfere na resolução do DR seroso na síndrome de Vogt-Koyanagi-Harada. Pessoal, no DR seroso ou exudativo, você não tem rotura de retina e você não tem tração. O que você tem é uma lesão da barreira hematorretiniana externa ou um aumento da permeabilidade dos vasos da coroide. Então, ou os vasos da coroide estão com uma permeabilidade muito aumentada, ou você tem uma lesão do EPR, fazendo com que acumule fluido embaixo da retina. Beleza? Mas você não tem rotura, você não tem isquemia, você não tem tração. Quais são as principais causas de DR seroso? Pessoal, os tumores da coroide, então aí vale hemangioma, melanoma de coroide, então, o tumor pode provocar um aumento da permeabilidade, uma exudação para o espaço subretiniano. Inflamações na coroide e na esclera posterior, então Vogt-Koyanagi-Harada entra aqui como uma causa importantíssima de DR seroso, porque causa uma inflamação na coroide, oftalmia simpática também, esclerite posterior. E outras causas importantes são a doença de Coates, pessoal. A doença de Coates, você tem uma telangiectasia que cursa com exudação no espaço subretiniano e descolamento seroso. Tá? Neovascularizações de coroide podem provocar descolamento seroso também e causas sistêmicas, hipertensão arterial, toxemia gravídica, beleza? O tratamento da Vogt-Koyanagi-Harada, o tratamento vai ser destinado para a causa base. Então, se o tratamento é hipertensão arterial, você vai tratar a hipertensão arterial. Se o tratamento é toxemia gravídica, você vai tratar toxemia gravídica. Se o tratamento é melanoma de coroide, você vai tratar melanoma de coroide. No caso da Vogt-Koyanagi-Harada, uma doença inflamatória que responde muito bem a corticoide. Tá? Então a letra D está incorreta, porque fala que não responde a corticoide, a Vogt-Koyanagi-Harada. A letra C fala que a doença de Coates é incomum, DR seroso, e é uma das configurações da síndrome unilateral, comete meninos, A gente vai ver isso no módulo de retina do Oft Review. Na letra A fala que a quebra do EPR, da barreira hematorretiniana externa, não é uma causa importante de DR seroso. DR seroso não faz parte do mecanismo de DR seroso, e na verdade faz. Tá? Então, gabarito letra B, Vogt-Koyanagi-Harada é uma causa importante de DR seroso. A observação no fundo de olho das veias e artérias de cor semelhante, com calibre e tortuosidade aumentada, é um sinal de... Pessoal, essa é uma alteração muito importante chamada hemangioma racemoso, ou síndrome de Wyburn-Mason. Tá? Ela caracteriza, pessoal, por comunicação arteriovenosa
sem um capilar interposto entre essa comunicação arteriovenosa. Isso vai ter uma dilatação, uma tortuosidade muito importante, isso é inesquecível, quem já viu é inesquecível. Você tem as artérias e veias muito dilatadas e sem distinção de coloração entre artérias e veias, tá? Normalmente é unilateral, muitas vezes pode ter baixa visual. No entanto, né, o CBO fala que 80% dos casos têm baixa visual e a Academia Americana fala que a maioria dos casos são assintomáticos. Então fica essa controvérsia, tá? E pode estar associada a malformação arteriovenosa cerebral ipsilateral. Beleza? Então essa malformação pode atingir também o cérebro ipsilateralmente. Faço aqui um disclaimer para vocês que o simulado do CBO colocou como resposta trombose de seio cavernoso. Mas não, a resposta é, sem dúvida, comunicação arteriovenosa como parte do hemangioma racemoso. Tá? Conferir também no livro do CBO, né, o livro de questões do CBO, a resposta é mesmo a letra C, comunicação arteriovenosa. Foi uma falha aí do simulado. É como toda prova tem uma questão anulada, essa seria a questão anulada aí do simulado. Considerando os diagnósticos diferenciais de glaucoma, qual dos abaixo é o menos provável de apresentar o seguinte exame? Cicatriz de cororetinite, persistência de fibras de mielina, oclusão de ramo, drusa de papila. Pessoal, lembra lá da persistência de fibras de mielina, que a principal localização era no polo superior e inferior do nervo óptico, e que a alteração mais comum era aqui o alargamento da mancha cega? Então, bem pouco provável que a persistência de fibras de mielina provoque um escotoma desse tipo, um escotoma arqueado desse tipo. O escotoma mais comum que ele causa é o alargamento da mancha cega. Caso a cometafóbia pode dar até um escotoma central ou pode dar até um escotoma anelar, mas o mais comum é o alargamento da mancha cega. Tá? Então a resposta aí, letra B, persistência de fibras de mielina. O uso sistêmico do topiramato pode desencadear caracteristicamente. Pessoal, topiramato, muito interessante, é muito utilizado nos Estados Unidos, eles adoram falar sobre isso nos Estados Unidos, o livro da Academia Americana aborda bastante esse assunto. Topiramato é usado muito para emagrecer, é um anticonvulsivante, mas que utiliza-se muito para emagrecimento. E o topiramato ele causa caracteristicamente um glaucoma de ângulo fechado sem bloqueio pupilar, pessoal. Ele causa uma efusão coroidal e ao provocar uma efusão coroidal ele provoca uma anteriorização do diafragma iridocristaliniano. Tá? Aí você tem um fechamento do ângulo sem bloqueio pupilar. É o diafragma inteiro que está sendo empurrado para frente por essa efusão coroidal. E além disso, por anteriorizar o diafragma iridocristaliniano, você tem uma miopização importante nesses casos. Miopia aguda e de grande monta. Tá? Então é outra coisa que a questão poderia ter abordado. O tratamento é suspender o topiramato. Normalmente reverte o quadro sem nenhum problema com o passar do tempo. Tá? Então glaucoma de ângulo fechado sem bloqueio pupilar. Assinando a alternativa abaixo, a correta em relação às figuras abaixo. Então a gente está diante o quê? Cinza de cigarro, material em cinza de cigarro, linha de São Paulo. O que é isso? Glaucoma pseudodesfoliativo ou síndrome de pseudodesfoliação capsular. Como mostrado, esses pacientes apresentam um ângulo aberto, sendo o quadro descartado na presença de ângulo fechado. Pessoal, normalmente o glaucoma associado à síndrome de pseudodesfoliação é um glaucoma de ângulo aberto trabecular. No entanto, pessoal, pode haver glaucoma de ângulo fechado por sinéquias, por anteriorização do cristalino e por aumento da espessura da íris. Tá? Mas o mais clássico é o glaucoma de ângulo aberto. Mas se falar que é impossível glaucoma de ângulo fechado, que você não tem como ter glaucoma de ângulo fechado na síndrome de pseudodesfoliação, é mentira. Você pode ter formação de sinéquia, você pode ter anteriorização do cristalino por conta da fragilidade zonular e pode ter uma íris mais espessa nesses pacientes. Nos casos associados a glaucoma, é mais comumente unilateral ou assimétrico. Sim, característica importante. Muitas vezes a pseudodesfoliação é unilateral ou assimétrica. Tá? Dificilmente ela vai ser bilateral e simétrica. Então, letra B, correta. Nos casos associados a glaucoma, iridoplastia laser é uma boa alternativa? Não, que uma boa alternativa é a trabeculoplastia. Iridoplastia laser a gente sabe que é um tratamento muito utilizado para síndrome de íris em platô. Né? No glaucoma pseudodesfoliativo responde muito bem a trabeculoplastia. As complicações oculares associadas a essa síndrome restringem somente o segmento anterior do olho. Não, pode ser depósito pseudodesfoliativo no coração, no pulmão, na pele, em diversas partes do corpo. Tá? Então, gabarito letra B. O paciente foi diagnosticado com glaucoma primário de ângulo aberto em 2007, com pressão intraocular não medicada de 24 mm de mercúrio no olho direito. Desde então, apresenta pressão intraocular estável, em 12 mm com 3 medicações. As retinografias de 2007 à esquerda e 2012 à direita seguem abaixo. Podemos afirmar. Nesses casos, não é possível definir a progressão do glaucoma sem o resultado do OCT. Pessoal, quero mostrar para vocês aqui, ó, nitidamente o que está acontecendo. Ó, você tem aqui a deflexão do vaso, tá? Deflexão do vaso.
e aqui um sinal de Reut, mostrando a perda da camada de fibras nervosas. Você tem uma alteração importante do brilho da camada de fibras nervosas. Compara com a fotografia de 2012. O vaso está defletindo bem mais na borda e você teve um alargamento, né, da perda de camada de fibras. Então você tem nitidamente progressão estrutural. Você não precisa do OCT para dizer que está havendo progressão estrutural, apesar dessa pressão de 12. Tá? Então nesse caso, a pressão intraocular de 12 é satisfatória? Não, está tendo progressão estrutural. Existe mais de um sinal visível de progressão anatômica? Sim, o sinal de Reut, que alargou, e esse NOT, que formou-se aqui. Né? Você tem uma deflexão do vaso bem mais próximo aqui da margem do disco agora. Não é possível definir a progressão do glaucoma sem o campo visual? Você tem progressão estrutural definida. Você vai confirmar a progressão funcional com o campo, mas você tem progressão, não precisa do campo visual para definir isso. Tá? A figura abaixo mostra uma sequência de campos visuais de paciente com glaucoma e a regressão dos valores do MD ao longo do tempo. Tá? Então o MD está piorando ao longo do tempo. Né? Beleza, o MD está piorando ao longo do tempo. Em se tratando de um paciente com glaucoma, podemos afirmar que a perda funcional observada nos exames deve-se exclusivamente à piora da função do nervo óptico. Pessoal, lembre-se que o MD ele corresponde à média dos valores do gráfico Total Deviation. E que o gráfico Total Deviation ele compara a sensibilidade apresentada pelo paciente com a sensibilidade normal de um paciente da mesma idade e sexo. Então, o Total Deviation e o MD, por consequência, são influenciados pelas opacidades de meio. Então, o MD vai se deteriorar, por exemplo, com uma catarata muito avançada. Então, não dá para você garantir que essa progressão que a gente está observando é por glaucoma, pode ser uma opacidade de meio, que o MD ele é influenciado pela opacidade de meio. Tá? Em se tratando de paciente com glaucoma, podemos afirmar que a perda funcional deve-se exclusivamente à função do nervo óptico? Não, porque eu falei que o MD é influenciado, pode ser influenciado pela opacidade de meios. Letra B, o índice MD é um bom indicador de progressão do glaucoma, visto que não é influenciado pela opacidade de meios. Já falei que ele é influenciado. Podemos afirmar que a sequência de exames sugere deterioração da função visual ao longo do tempo. Sim, você está tendo uma piora do MD, você está tendo um degrau nasal se formando aqui, então nitidamente está havendo piora da função visual. Você não pode garantir que é só por glaucoma, mas que está piorando a função visual, tá, pode ser por glaucoma, pode ser por opacidade de meios. A piora funcional observada nos exames seria melhor justificada por uma perda da rima nasal inferior. Então você tem um degrau nasal inferior aqui, o afilamento ele tem que ser temporal superior, né, pessoal? Não nasal inferior. Então, letra C. Com relação à semiologia neurooftalmológica, podemos afirmar que nas lesões do trato óptico, o defeito pupilar aferente relativo é ausente. Pessoal, o trato óptico, né, a via pupilar se desprende do trato óptico e vai alcançar lá o núcleo pretectal. Vocês lembram da minha aula de síndromes pupilares? No entanto, se a lesão do trato óptico for anterior à emergência das fibras pupilares, você pode ter defeito pupilar aferente relativo, sim. Nas lesões após o trato óptico, a partir do corpo geniculado lateral, que você não tem defeito pupilar aferente relativo. As afecções do nervo óptico causam defeitos campimétricos mais congruentes do que as afecções do lobo occipital. Pessoal, quanto mais próximo do lobo occipital, mais congruente é o defeito. Lesão do nervo óptico não tem como causar defeito congruente. O defeito é unilateral na lesão do nervo óptico. Não faz sentido nenhum. Quanto mais próximo do lobo occipital, maior a congruência. A hemianopsia é o defeito mais frequente nas neuropatias ópticas. Não, na neuropatia óptica você tem um defeito unilateral, você não tem uma hemianopsia. Hemianopsia você vai ter a partir, né, de quando o acometimento é bilateral. Você vai ter as hemianopsias homônimas no acometimento a partir do trato óptico e a hemianopsia bitemporal no acometimento do quiasma, né? O padrão de perda visual visto na oftalmoscopia ajuda no diagnóstico etiológico e topográfico. Sim, né, aqui você tem nitidamente uma atrofia em banda, né? Atrofia em banda do nervo óptico. Né? Você tem uma preservação, né, da coloração do nervo óptico aqui superior e inferior, e tem uma atrofia em banda, porque você acometeu as fibras nasais, provavelmente uma lesão, por exemplo, de quiasma, tem esse aspecto bilateral. Né? Por quê? Porque as fibras nasais, seja as fibras nasais maculares, né, e as fibras, porque a divisão acontece aqui no meio da mácula, né, no meio da fóvea, uma linha vertical aqui passando no meio da fóvea. As fibras nasais maculares entram na porção temporal do disco, e as fibras nasais ao disco entram na porção nasal. Então, como, né, nas afecções quiasmáticas você tem a lesão das fibras nasais dos dois olhos, você vai ter esse aspecto de atrofia em banda, né, com a preservação dos polos superior e inferior. Então, o aspecto da atrofia nos dá dicas de onde está a lesão topográfica. Tá?
é correto afirmar sobre as neuropatias ópticas. O edema da cabeça do nervo óptico é mais comum na neuropatia óptica compressiva anterior do que na posterior. Justo, isso é a mesma coisa, né? Mesmo pensamento da neuropatia óptica isquêmica. Neuropatia óptica isquêmica anterior, a noia, cursa com edema de disco. Neuropatia óptica isquêmica posterior, NOIP, não cursa com edema de disco. O mesmo vale para as neuropatias compressivas. As neuropatias compressivas anteriores tendem a ter mais edema de disco do que as posteriores. Letra A, correta. A melhora espontânea da visão na neuropatia óptica hereditária de Leber ocorre com maior frequência nos portadores da mutação Y402H. Pessoal, na neuropatia óptica hereditária de Leber, a melhora espontânea é rara e normalmente está associada à mutação no gene 14484. Tá? 14484. A neuropatia óptica carencial caracteriza-se por perda visual unilateral e defeito pupilar afrente relativo. Pensa bem, se a alteração é carencial, alteração de vitamina, B12, tiamina, por exemplo, por que seria unilateral? O quadro é sistêmico, né? Então normalmente é bilateral e a perda normalmente é no feixe papilomacular. Na neuropatia óptica traumática, a perda visual geralmente é tardia. Não, normalmente é imediata a perda visual no momento do trauma, na neuropatia óptica traumática. Tá? Então, gabarito letra A. Sobre a neuropatia óptica isquêmica, forma não arterítica, podemos afirmar que constrição generalizada é o defeito mais comum, pessoal, o defeito mais comum clássico, altitudinal inferior. Pulsoterapia com corticoide é obrigatória para prevenir o acometimento contralateral? Não, pulsoterapia a gente usa para noia arterítica e não para noia não arterítica. A presença do disco cheio ou crowded disc com área menor do que o habitual é um fator de risco. Sim, os fatores de risco crowded disc, drusas e hipertensão ocular são os principais fatores de risco. O disco é mais cheio, mais apertadinho, então é mais suscetível à isquemia. Beleza, pessoal? A progressão da perda exclui o diagnóstico? Não. O mais comum na noia não arterítica é que haja uma perda súbita e não progressiva. Mas pode haver uma progressão nas primeiras 6 semanas, isso não exclui o diagnóstico, tá? Letra C. Homens de 50 anos de idade com perda visual bilateral progressiva e indolor apresentam os seguintes achados de exame. Pessoal, sempre que falar em perda visual progressiva e indolor bilateral, vamos pensar num contexto aí de neuropatias, a gente tem que pensar numa neuropatia hereditária, uma neuropatia tóxica, carencial ou medicamentosa. Tá? Vai ter uma perda visual progressiva, bilateral, insidiosa. Aqui a gente tem o típico aspecto da perda bilateral no feixe papilomacular, que também fala muito a favor dessas neuropatias tóxicas, carenciais ou medicamentosas. E o campo visual com defeito central bilateral. Então a gente está pensando numa neuropatia tóxica, carencial ou medicamentosa. Isquemia do córtex occipital daria uma hemianopsia homônima contralateral. Não daria esse defeito central bilateral. Neurite óptica poderia dar um defeito central, mas seria uma perda aguda, né? Não uma perda insidiosa. Neuropatia tóxica é um bom exemplo, por exemplo, etambutol, né? Isoniazida, amiodarona, metanol, né? Compressão do quiasma seria o defeito bitemporal. Então, gabarito letra C. A respeito da neuropatia por tabaco e álcool, é correto afirmar: é um quadro geralmente unilateral. Com a terapia adequada, o prognóstico visual é bom nas fases iniciais. O tratamento consiste na pulsoterapia endovenosa. A atrofia predomina no setor nasal do disco. Pessoal, neuropatia tabaco-álcool. O nome, né, confunde um pouco, porque a gente pensa que a alteração é causada pelo tabaco e pelo álcool, mas não. A neuropatia do alcoólatra ou tabaco-álcool é porque esses alcoólatras têm deficiência de vitamina, sobretudo vitamina B1, tá? É mais comum em homens, idosos, etilistas e tabagistas. E a conduta, pessoal, nesses casos é cessar o tabagismo, cessar o etilismo, repor tiamina, repor outras vitaminas, uma dieta balanceada. E normalmente responde bem ao tratamento, a não ser que você tenha uma atrofia óptica franca instaurada. Né? No campo visual você vai ter esse defeito central bilateral. Na retinografia, no OCT, você vai ter uma perda no feixe papilomacular bilateral. Beleza? Então, é um quadro unilateral? Não, bilateral. Com tratamento adequado, o prognóstico é bom nas fases iniciais? Sim. O tratamento consiste na pulsoterapia com corticoide? Não. É repotiamina, dieta balanceada. A atrofia predomina no setor nasal do disco? Não. Atrofia temporal no disco e perda de fibras no feixe papilomacular. Qual é a transposição dos dois cilindros? Menos 1 a 150 e mais 2 a 60 em uma lente esferocilíndrica. Então começamos a refração aqui. Para muita gente é o cão chupando manga. A gente vai ter um bloco de refração bem completo, muito detalhado, mas vamos entender essa questão aqui, pessoal.
Transposição de dois cilindros. Então ele tem um cilindro, menos 1 a 150. Então vamos lá, posicionamos esse cilindro aqui, menos 1 a 150. Mais 2 a 60. Posicionamos esse cilindro aqui, mais 2 a 60. Só que a gente sabe que o cilindro ele tem poder a 90 graus de onde ele está posicionado. Então o poder do cilindro é sempre 90 graus de onde ele está posicionado. Isso é uma regra. Então, para a gente encontrar a lente esferocilíndrica, a gente vai ter que transformar essa cruz aqui dos cilindros que eu coloquei numa cruz de poderes, como se a gente estivesse fazendo uma retinoscopia no paciente. Então, como o cilindro tem poder a 90 graus de onde ele está posicionado, a cruz de poderes, ó, o menos 1 está a 60 e o mais 2 está a 150. Então a gente tem que transformar na cruz de poderes aqui. E como é que a gente constrói a lente, como é que a gente prescreve uma lente esferocilíndrica quando a gente encontra essa cruz de poderes aqui na retinoscopia? A gente sempre começa com o mais positivo, então o nosso grau esférico vai ser o mais positivo, então mais 2. O grau cilíndrico vai ser a diferença entre os dois, entre o esférico, entre os dois graus aqui, então mais 2, a diferença aqui, menos 3. E onde que a gente vai posicionar esse cilindro? A 90 graus de onde a gente quer que ele atue. Então a gente quer que ele atue aqui em relação ao meridiano de 60, então a gente vai posicionar ele a 150. Então a resposta é mais 2 com menos 3 a 150. Beleza? Gabarito letra B. Fiquem tranquilos, no módulo de refração a gente vai ver isso com detalhes, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Equivalente esférico da lente menos 2 com mais 2 a 180 é... Para a gente calcular o equivalente esférico, a gente vai pegar o grau esférico e somar com a metade do grau cilíndrico. Seja o cilindro positivo ou o cilindro negativo. Ele colocou o cilindro positivo para te confundir aqui. Mas não faz diferença. Então a gente vai pegar menos 2 e somar com a metade do grau cilíndrico. Então menos 2 com mais 1 é igual a menos 1. Resposta letra A. Vamos lá. Um paciente de 20 anos queixa-se de dificuldade para trabalhar no computador com os óculos prescritos, porém está satisfeito com a visão de longe. Apresenta refração dinâmica, menos 2,5 com menos 1,5, semelhante aos valores dos óculos atuais. Essa é a alternativa correta. Pessoal, questão muito do dia a dia, né? Míope, jovem, que está fazendo a refração sem cicloplegiar, que só fez refração dinâmica. A coisa mais comum que tem é ele ficar hipercorrigido. E ele vai ter uma queixa da piora da visão de perto. Então, letra A, o paciente está hipercorrigido. Ótimo, mas vamos ver as demais alternativas. Os óculos provavelmente apresentam um aumento do ângulo pantoscópico, favorecendo a visão de longe em detrimento da visão de perto. Pessoal, o ângulo pantoscópico é essa inclinação da lente. Percebam que ela não está retinha no plano vertical, ela é inclinada. É normal a inclinação pantoscópica de 8 a 12 graus, tá? Faz parte da montagem do óculos. O aumento do ângulo pantoscópico ele vai aumentar o grau esférico, seja o grau negativo ou o grau positivo. Então, se tem hipermetropia, vai aumentar o grau positivo, se tem miopia, vai aumentar o grau negativo e vai induzir um cilindro a 180. Então, ele não vai melhorar a visão de longe em detrimento da visão de perto. Não tem nada disso, tá? No teste bicromático, o paciente enxergará melhor o fundo vermelho. Pessoal, vamos lembrar do teste bicromático aqui. No teste bicromático, a gente espera que o paciente enxergue as letras vermelhas e verdes com a mesma nitidez. Por quê? Porque a luz amarela cai na retina e a luz verde e a luz vermelha, a luz verde cai antes da retina e a luz vermelha cai após a retina na mesma distância. Então, a luz verde está na mesma distância da retina da luz vermelha. Por isso elas têm que ser enxergadas com a mesma nitidez. Quando o paciente está hipercorrigido, né, as lentes divergentes vão empurrar todos esses pontos focais, todas essas luzes, né, para trás, né, em direção à porção de trás do olho. Então, né, a lente amarela, a luz amarela vai estar atrás da retina, a luz vermelha vai estar mais atrás ainda e a luz verde vai estar próxima à retina. Então o paciente vai enxergar melhor quando ele está hipercorrigido, míope hipercorrigido, enxerga melhor a luz verde, tá? E não a luz vermelha. Porque a luz vermelha vai lá para longe da retina, porque a lente que corrige miopia é uma lente divergente. Então ela empurra esses pontos focais para trás da retina, tá? Letra D. A queixa do paciente é em razão da correção da anisometropia. Pressão de lentes de contato estaria indicada nesse caso. Pessoal, a aniseicônia, né, que seria a diferença do tamanho das imagens, para a anisometropia axial, a cada uma dioptria você tem 1% de aniseicônia. Então, uma dioptria, você vai ter 1% de diferença no tamanho das imagens entre os dois olhos. E o paciente tolera isso de forma assintomática. Tá? Entre 1 a 5% de aniseicônia é variável, acima de 5% é impossível ter binocularidade. Então, nesse caso, a aniseicônia de 1% aí, é tranquilo, o paciente não é essa a queixa dele. A queixa dele é porque ele está hipercorrigido. Vamos lá.
Quanto aos erros refracionais, podemos afirmar que, pessoal, a hipermetropia ela pode ser dividida em hipermetropia total, que corresponde à hipermetropia latente mais a hipermetropia manifesta. E como é que a gente encontra essa hipermetropia total? É o total da hipermetropia que a gente encontra sobre cicloplegia. Então vamos lá, cicloplegia é um paciente. Encontramos lá mais 5, essa é a hipermetropia total. Então, o total da hipermetropia que a gente encontra sobre cicloplegia. E ela pode ser dividida em hipermetropia latente e hipermetropia manifesta. Tá? A hipermetropia latente, pessoal, ela corresponde ao tônus do músculo ciliar. Ela só aparece quando a gente cicloplegia esse nosso paciente. Então, essa é a hipermetropia latente. É o tônus do músculo ciliar. Só relaxando o músculo ciliar para ela aparecer. Beleza? Já a hipermetropia manifesta, ela se divide em absoluta e facultativa. Beleza? Absoluta e facultativa. A facultativa é que a gente consegue compensar com a acomodação e a absoluta é que a gente não consegue compensar com a acomodação. Vamos trazer isso para a prática. Chegou o nosso paciente lá sem cicloplegia, no nosso consultório. Aí a gente encontrou lá para ele mais um, sem cicloplegia. Encontrou lá para ele mais um, ele ficou 20-20. Essa é a hipermetropia absoluta. Ele chegou lá 20-30 sem correção, colocou lá mais um, ele ficou 20-20. Então, hipermetropia absoluta. Não conseguimos compensar com a acomodação. Aí você aumentou lá para mais 1,75, ele continua 20-20. Aí chegou mais 2, ele deixou de ficar 20-20. Então, a hipermetropia facultativa é o que ele consegue compensar com a acomodação. Então, a hipermetropia facultativa dele vai ser 0,75. Tá? É essa quantidade que ele conseguiu compensar com a acomodação. Então ele estava 20-20 com mais um e continuou 20-20 com mais 1,75 porque ele acomodou 0,75. Já a hipermetropia total é só quando você cicloplegiar esse paciente, aí você vai ter a soma da hipermetropia manifesta, que é essa que você já sabia, mais o tônus do músculo ciliar. Então a hipermetropia total vai ser a manifesta, mas a latente. Beleza? O astigmatismo, pessoal, quando ele é menor do que 0,75, ele causa mais astenopia, ou seja, mais queixa de desconforto, dor de cabeça, cansaço visual do que baixa visual. Mas quando ele é mais alto, ele pode causar sim baixa visual. Beleza? Então, falar que o astigmatismo mantém a visão normal, só os baixos astigmatismos. E a miopia causa uma redução de acuidade visual proporcional à sua grandeza? Sim. Quanto maior a miopia, maior a baixa visual, e isso vai ser proporcional. Tá bom? Gabarito letra D. Então, vamos lá, pessoal. Paciente de 30 anos de idade com visão borrada com o olho esquerdo, refração estática e respectiva correção revelaram olho direito plano, acuidade visual de 1, olho esquerdo menos 4, acuidade visual de 1, miopia axial. O paciente não tem estrabismo. A prescrição no olho direito é plano, no olho esquerdo é menos 4. O óculos foi conferido, o grau está correto, o centro óptico da lente do olho esquerdo está alinhado com o centro da pupila. Centro óptico da lente do olho direito não foi conferido. O paciente retorna com desconforto para a leitura e diplopia vertical intermitente e infraversão. Assinala a alternativa correta. Pessoal, trata-se de um caso de anisometropia axial. Vamos entender o que está acontecendo aqui. A gente tem a regra de Prentice, pessoal, que diz que o efeito prismático induzido por uma lente é igual à dioptria da lente vezes a descentração em centímetros. Beleza? Quando a gente tem uma lente divergente, é como se essa lente fosse formada por dois prismas unidos pelo ápice. Tá? Já a lente convergente corresponde a dois prismas unidos pela base. Quando a gente está fazendo leitura, quando a gente traz pertinho aqui o objeto de leitura, o centro visual, nosso eixo visual, ele não passa no centro óptico da lente, passa um pouco abaixo. E no caso aqui da lente divergente, vai ser induzido um efeito prismático de base inferior, e no caso da lente convergente, um efeito prismático de base superior. E a gente sabe que o prisma ele desloca a luz para a sua base e a imagem para o seu ápice. Beleza, pessoal? Então, como um olho é plano, ou seja, não tem dioptria nenhuma na lente, não vai ter efeito prismático algum, pela regra de Prentice, porque o poder da lente vai ser 0. Já no outro olho, você tem uma lente de menos 4. Então, esse menos 4 vai agir, esses 4 dioptrias negativas vão agir em relação à descentração em centímetros e vão provocar um efeito prismático, que vai deslocar a imagem para cima, para o ápice dessa lente negativa e a luz para baixo. Isso vai causar uma dificuldade para a leitura nesse paciente. Beleza? Vamos lá. A lente do olho esquerdo gera um efeito prismático de base inferior em infraversão, justificando a diplopia vertical. Efeito prismático de base inferior em infraversão. Perfeito. Letra A correta. O médico não deu importância à conferência do centro óptico do olho direito, que possivelmente tem relação com a queixa do paciente.
É uma lente plana, não faz sentido conferir centro óptico, não tem nada a ver com a queixa do paciente, o olho direito. Quando é infraversão, no momento que o paciente tem diplopia, a imagem que ele vê com o olho esquerdo está abaixo da que ele vê com o olho direito. Não, porque o prisma desloca a imagem para o ápice, então a imagem do olho esquerdo está acima, tá? O uso de lente de contato evitaria a anisoforia, bem como diminuiria o desconforto causado pela aniseicônia. Pessoal, existe uma regrinha, que de modo geral a gente corrige as anisometropias axiais com óculos e as anisometropias refrativas com lente de contato. Tá? As anisometropias axiais são melhores corrigidas com óculos para diminuir a aniseicônia, já as refrativas com lente de contato. Como ele frisou que era uma anisometropia axial, não foi à toa, foi para dizer que esse paciente deve ser corrigido com óculos mesmo. Tá? Em relação ao humor aquoso, assinale a alternativa correta. As correntes de convecção na câmara anterior são decorrentes da diferença de temperatura entre a íris e a córnea. Sim, a íris é quente, a córnea é fria. O humor aquoso gera correntes de convecção, sobe pela íris e desce pela córnea. Inclusive, quando a gente tem inflamação na câmara anterior, essas correntes de convecção vão depositar os precipitados ceráticos naquele terço inferior da córnea, formando aquele chamado triângulo de Arch. Ok? 3 mecanismos participam da sua formação: difusão, ultrafiltração e osmose. Não, difusão, ultrafiltração e secreção ativa, sendo que o principal é a secreção ativa. Sua drenagem em condições fisiológicas é principalmente pela via uveescleral? Não, via trabecular, convencional, 80% a 90%, a via uveescleral, 10% a 20%. Como seu índice de refração é menor do que o da córnea, a superfície posterior da córnea torna-se convergente. Pessoal, o índice de refração da córnea, 1,37 na face anterior, 1,336 na face posterior. Índice de refração do aquoso, 1,335, então é muito semelhante ao da face posterior da córnea. No entanto, a face posterior da córnea, ela não tem poder de convergente, ela tem poder negativo de menos 6 dioptrias. Beleza? A alternativa correta. O ciclopentolato apresenta início de ação mais rápido do que a tropicamida e o efeito mais duradouro. Após a instalação de tropicamida, o efeito cicloplégico máximo ocorre ao mesmo tempo que o efeito midriático máximo. O efeito midriático da tropicamida sofre menos influência da pigmentação iriana do que o ciclopentolato. A midríase e a cicloplegia máxima ocorrem em 10 minutos após a instilação de tropicamida. Então vamos lá, midríase. Vamos falar de tá comparando ciclopentolato com tropicamida. A midríase na tropicamida ocorre em 20 a 35 minutos e a cicloplegia em 30 a 45 minutos. Tá? Então já fala aqui, ó, o efeito a midríase e cicloplegia ocorre em 10 minutos após a instilação de tropicamida. Não, midríase em 20 a 35 minutos, cicloplegia em 30 a 45 minutos. Letra A, o ciclopentolato apresenta início de ação mais rápido do que a tropicamida. Ó, ciclopentolato, midríase 30 a 60, cicloplegia 30 a 60. Tropicamida era 20 a 35, 30 a 45, ciclopentolato demora mais. Letra B, após a instalação de tropicamida, o efeito cicloplégico máximo ocorre ao mesmo tempo que o efeito midriático máximo? Não, como já mostramos. Importante, o efeito da tropicamida sofre menos influência da coloração da íris, tá? As íris mais pigmentadas têm resistência à dilatação com o ciclopentolato e a atropina, tá? Porque os pigmentos de melanina roubam as moléculas de atropina e de ciclopentolato e vai liberando lentamente. Então a dilatação é mais lenta, a cicloplegia é mais lenta. Por outro lado, é duradouro nesses pacientes com íris pigmentado. Já a tropicamida sofre menos influência. Sobre a barreira hematoaquosa, é correto afirmar: nas inflamações tem permeabilidade diminuída? Não. A barreira hematoaquosa, pessoal, ela corresponde às zônulas de oclusão presentes lá entre as células do epitélio não pigmentado do corpo ciliar e através das zônulas de oclusão lá nas células endoteliais dos capilares irianos. Tá? Então, eles que vão compor a barreira hematoaquosa, que evita a passagem de substâncias do plasma para o humor aquoso, como proteínas, albumina, etc. Tá? Vamos lá. Nas inflamações ela está diminuída? Não, a inflamação ela tende a aumentar a permeabilidade da barreira hematoaquosa. Limita o acesso da albumina sérica para o humor aquoso? Sim, você tem zonas de oclusão impedindo que os conteúdos do plasma passem para o humor aquoso. Dificulta a penetração de medicação tópica para a cavidade vítrea? Não tem nada a ver com vítreo. Tá lá, tem a ver com a produção do humor aquoso, né? E a limitação de passagem de substâncias do plasma para o humor aquoso. Dificulta a penetração das medicações orais para o espaço acessoado coroide? Nada a ver. Letra B. Na cirurgia de catarata realizada no olho autohipermétrope, qual parâmetro especificamente, quando aumentado, facilitaria a cirurgia? Paciente autohipermétrope, olho curto, câmara rasa.
Se você aumenta a altura da garrafa, você aumenta a infusão de fluido, dá uma aprofundada na câmara. Então a altura da garrafa aumentada facilita a cirurgia no olho hipermétrope. O poder do ultrassom tem a ver com a excursão da ponteira, não vai ter muito a ver. O vácuo tem a ver com a apreensão dos fragmentos. E o fluxo, né, taxa de aspiração muito aumentada, não vai ser muito bom no paciente hipermétrope, porque você quer ampliar um pouco a câmara. Então é a altura da garrafa aí, que aumenta a infusão de BSS. Qual dos antibióticos abaixo apresenta o espectro de ação específico para gram-negativos e pseudomonas? Pessoal, vamos lá. Cefazolina. Cefazolina é uma cefalosporina de primeira geração. Pega muito bem gram-positivo, pega pouco gram-negativo. Cefuroxima já é uma cefalosporina de segunda geração. Pega bem gram-positivos e cocos gram-negativos, mas não pega bem pseudomonas. Ceftriaxone já é de terceira geração. Pega bem gram-positivo e gram-negativo, mas não pega bem pseudomonas. Ceftazidima, que tem ótima ação contra pseudomonas. Letra C. Paciente do sexo masculino, 24 anos de idade, sem uso de lente de contato há 90 dias. Refração sobre psicoplegia, menos 4 com menos 1,5 a 180, menos 14 com menos 1,5 a 180, menos 13 com menos 2 a 150. Espessura coriana de 498, 487. Cetometria central, 42,5 por 42, 42 por 41,5. Com relação à possibilidade de correção cirúrgica do erro refracional, pode-se afirmar que extração do cristalino e substituição por lente intraocular é o procedimento de escolha. Pessoal, extração de cristalino transparente no Brasil, facorefrativa, não é indicado, não é recomendado pelo CBO, esquece isso. O tipo de planejamento cirúrgico a ser realizado, PRK ou LASIK, dependerá da retina periférica. Não tem nada a ver. Retina periférica vai determinar se fazer LASIK ou PRK, nada a ver. A ablação com excimer laser não está indicada para a correção total da metropia. Verdade, o LASIK a gente vai realizar o LASIK miópico até menos 10 a menos 12 dioptrias e o PRK mais ou menos até menos 10 dioptrias, sendo que quanto maior o grau de miopia, maior a necessidade de mitomicina para evitar um haze. Tá? Então, altos graus de miopia, a gente precisa de usar mitomicina para evitar haze associado ao PRK, mas menos 13, menos 14 é demais, né? Não vai dar para corrigir tudo isso aí não. A medida da espessura central da córnea provavelmente está subestimada pelo método utilizado. Se necessário repetir a aferição por outros métodos. Pessoal, a paquimetria ultrassônica é um dos métodos mais importantes para fazer a medida da espessura da córnea. Não tem nada a ver que a paquimetria ultrassônica subestima. Você vai até fazer um petacão, Galilei, vai te mostrar a progressão paquimétrica, pode te dar dados importantes para indicar ou não indicar a cirurgia. Mas para fim de cálculo, né, de consumo corneano, a gente usa muito a paquimetria corneana, a paquimetria ultrassônica, tá bom? Então, letra C. Última questão, qual das condições abaixo é mais frequentemente associada à ectasia de córnea como complicação de LASIK? Pessoal, o que a gente sempre busca no pré-operatório de paciente que quer fazer cirurgia refrativa? Principalmente LASIK, pelo risco de ectasia. Pessoal, a gente quer identificar os pacientes que têm risco de ectasia por conta, né, muitas vezes, de uma córnea mais frágil, pacientes que têm um ceratocone frusto, por isso existem diversos índices que você vai aplicar, diversos critérios, a gente tem um critério do PTA, do Marconi, a gente tem os diversos critérios, diversos scores para você determinar o risco de ectasia. E o mais importante é você avaliar o padrão topográfico. Aqui a gente tem um paciente com um cone frusto aqui, uma assimetria inferior importante. Tá? Então, espessura entre 550 e 600 entre ambos os olhos. Pode ser uma espessura normal, né? Não tem nada a ver que vai ter risco de ectasia. Topografia evidenciando um astigmatismo irregular assimétrico, chama atenção para a possibilidade de ceratocone frusto, você vai contraindicar a cirurgia. Anisometropia, idade superior a 40 anos, também não tem contraindicação baseado nesses critérios. Beleza? Isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado. Forte abraço, deixa o like, compartilha com os amigos. Valeu!